Olá, vamos continuar a análise da progressão de regime. Agora nós vamos iniciar o estudo da progressão do regime semiaberto para o aberto, né? E além dos requisitos objetivos e subjetivos que nós já estudamos, vão exigir alguns requisitos próprios em relação a essa progressão do semiaberto para o aberto. Então, vamos lá? Vamos lá, então, né? A gente vai ver agora a questão que nós temos em relação à progressão de regime, né? Do semiaberto para o aberto. Lembrando que no Brasil a gente tem um regime, né? Um sistema de progressão de regime, né? De cumprimento de pena de forma progressiva, até para poder cumprir aquela finalidade que nós já estudamos, né? Em relação às finalidades das penas. A questão que nós temos da retribuição, a questão que nós temos da prevenção e a questão também da reeducação, né? Ali entrando o caráter tanto preventivo quanto retributivo, quanto também educativo da pena, né? De ressocialização desse indivíduo, desse reeducando. E aí a gente tem a súmula 491 do STJ, que traz para a gente o seguinte: é inadmissível, não é possível, gente, no Brasil, a chamada progressão de regime salto, ou seja, saltando mesmo, né, de regime prisional. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Brasil, ele adota um sistema que ele é progressivo, eu preciso cumprir as fases. Então, se está inicialmente no regime fechado, ele vai passar para o semiaberto, e do semiaberto ele vai passar para o aberto, né? E aí a gente não pode esquecer que, em relação à progressão, eu não posso ter persalto, mas em relação à regressão de regime, essa pode ocorrer, né? A gente não pode esquecer que o indivíduo, se ele comete uma falta, por exemplo, grave, o cometimento de um crime com dolo, com intenção, com vontade de consciência, e ele já está lá no regime aberto, ele pode voltar, sim, para o fechado, né? O que não pode ter é a questão da progressão de regime em saltos, né? A gente não pode esquecer isso para o nosso estudo. Bom, então vamos ver, né, em relação à progressão do regime do semiaberto para o aberto. Além dos requisitos subjetivos que nós já vimos, né, ter bom comportamento carcerário, né, por exemplo, se for exigível, de acordo com a peculiaridade do caso, a realização do exame criminológico, né, os objetivos genéricos, que são essas porcentagens que nós vimos ao longo das nossas últimas aulas. A LEP, ela vai exigir também que seja observado as condições e os pressupostos previstos no artigo 113, 114 e 115 do referido diploma legal. E o que é, então, a requisição, né, prevista no artigo 113? O ingresso do condenado em regime aberto supõe a aceitação do seu programa e das condições impostas pelo juiz. Então, ele tem que aceitar as condições previstas ali para o regime aberto, e essas condições, elas serão colocadas, elas serão postas pelo juiz da execução. Artigo 114. Somente poderá ingressar no regime aberto o condenado que, primeiro, ele estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo, ok? E aí a gente vai observar que o parágrafo único do artigo 114, ele vai dispensar essa necessidade de trabalho para algumas pessoas que estão previstas no artigo 117, que é o seguinte: a LEP somente admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular, que é chamada ali, né, a prisão domiciliar no regime aberto, quando esse condenado ele for maior de 70 anos, se ele for acometido por uma doença grave e se a condenada, né, tiver filho menor
ou então, né, houver ali uma deficiência física ou mental, né, aí preservando, inclusive, a dignidade, não só em relação à presa, mas principalmente a sua prole, né? A questão aqui da observância da parentalidade, né? A obrigação ali dos pais, né? E aqui a gente tem ainda uma questão muito maternal ainda, né? De uma responsabilidade muito maternal em relação aos filhos. Isso é colocado, inclusive, na LEP, em relação à questão da criação, do cuidado dos filhos menores, né? Ou aquele que é deficiente físico ou mental. Obviamente que isso vai ser analisado pelo juiz da execução. E também se essa condenada, né, ao regime aberto, se ela se encontrar gestante, ela também pode ser recolhida de forma domiciliar. E essas pessoas também, o condenado, né, maior de 70 anos, o condenado acometido por doença grave, a condenada que tiver filho menor ou com doença deficiente físico ou mental, ou a condenada gestante, também não precisa comprovar esse requisito, né, existente aqui no artigo 114, que é estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente. Bom, vamos ver, além disso, né, de forma cumulativa, esse indivíduo que vai sair do semiaberto para o aberto, ele tem que apresentar pelos seus antecedentes ou pelo resultado dos exames a que ele foi submetidos, fundados indícios, né? Tem que ter ali uma presunção motivada de que ele vai se ajustar, né? Que ele vai de forma correta se ressocializar com autodisciplina, com senso de responsabilidade a esse novo regime. Até porque esse indivíduo ele vai trabalhar durante o dia e à noite é que ele vai ser recolhido nas casas de albergado, né? Continuando, né? Vamos ver aqui a questão também do outro requisito previsto no artigo 115 da LEP. Outras condições especiais também podem ser estabelecidas pelo juiz da execução para a concessão do regime aberto, tá? Sem prejuízo, obviamente, das seguintes condições. Essas são obrigatórias e são condições gerais. Primeiro, permanecer no local em que foi designado durante o repouso e nos dias de folga, sair para o trabalho e retornar nos horários fixados, não ausentar da cidade onde reside sem autorização judicial, comparecer a juízo para informar e justificar as suas atividades quando for determinado, né? Até porque se ele não cumprir isso, ele pode ter a regressão de regime. Então, essas são algumas circunstâncias especiais voltadas para aquele que vai cumprir o regime do semiaberto para o aberto. E lembrando que não é possível essa progressão per salto, ok? Na nossa próxima aula, nós vamos estudar a questão da progressão de regime, né? E o próprio cumprimento do regime pelas mulheres que estão gestando, né? Inclusive por causa dessa preocupação que o legislador tem com a primeira infância e também com a questão da parentalidade, né? A questão ali do dever da mãe em guiar, em direcionar a educação, a criação dos filhos. Existem alguns requisitos em relação a essa progressão que devem ser observados. Inclusive, quando essa gestante ou essa mãe ela estiver presa em regime provisório, né? Ou seja, ainda sem a condenação penal transitada em julgado. Mas isso vai ser assunto para a nossa próxima aula. Um abraço, bom estudo e até mais.